Efésios capítulo 4. Nós vamos estar dando continuidade à mensagem que começamos domingo passado. Efésios capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 17 até o 24. Vamos orar em primeiro lugar. Paizinho, mais uma vez em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, queremos te louvar, queremos dizer, Senhor, quanto nós somos gratos a Ti, por podermos, ó Deus, estar mais uma vez aqui, ó Deus, na Tua presença, junto com nossos irmãos, a Tua igreja, para poder Te adorar, Te louvar e poder Te servir, ó Deus, com o dom que o Senhor mesmo nos deu. Ó Deus, e eu me coloco mais uma vez à disposição totalmente do Senhor, reconhecendo que nada posso e nada tenho de mim mesmo, Senhor, para que possa, ó Deus, estar edificando os meus irmãos, mas pela Tua palavra e pela ação do Teu Santo Espírito na minha vida, que o Senhor, ó Deus, me capacite para, ó Deus, transmitir a palavra para a edificação da Tua igreja, do corpo do Senhor Jesus, para que possa haver, ó Deus, salvação, possa haver santificação, possa haver, ó Deus, aperfeiçoamento do homem de Deus, para que ele possa, por todos nós, possamos ser perfeitamente habilitados pelo Senhor, para realizar toda a boa obra que o Senhor mesmo já preparou para nós, ó Deus, em Cristo Jesus. Então, Deus, continue prevalecendo no meu coração, no coração, ó Deus, dos meus irmãos, da Tua igreja, de cada vida que entrou aqui nesta noite. Ó Deus, que eles possam aqui ouvir a Tua palavra, ouvir o Evangelho, crer no Senhor Jesus. Ó Deus, e se alguém que ainda não teve essa experiência de regeneração, de salvação pela fé em Cristo Jesus, que o Teu Espírito possa, ó Deus, salvar, convencer de todo pecado, justiça e do juízo. E, ó Deus, levá-los, ó Deus, a crer e receber Jesus nos seus corações para a salvação e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então vamos ler. Efésios 4. Diz assim: E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? Semana passada, irmãos, nós demos início a esta mensagem meditando sobre esses dois personagens aqui que Paulo aqui exorta esses irmãos de Efésios, tanto para mortificar um e revestir o outro. Esses dois personagens são aqui denominados velho homem e novo homem. Então nós falamos na semana passada sobre o velho homem, quem é o velho homem, e quais as consequências da vida desse velho homem em nós. Então nós vimos que o velho homem, ele é representado por um cabeça, esse cabeça é Adão, e todos aqueles que nascem nesse mundo, nascem
dessa descendência de Adão. E assim como Adão pecou, e foi separado de Deus, todos aqueles que nascem neste mundo, eles nascem também na mesma condição, separados de Deus, destituídos da glória de Deus, porque tem uma natureza pecadora. Eles não são separados de Deus porque eles pecam, mas é porque eles têm uma natureza pecadora e por isso eles já nascem separados de Deus, porque Deus é santo. E sem santidade nós não podemos, a Bíblia diz, ver a Deus. É por isso que Jesus vai dizer para Nicodemos da necessidade, João 3, de nascer de novo. Porque se não nascer de novo, não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus e não pode ver o reino de Deus. Então todo homem que nasce aqui neste mundo, homem aqui sentido genérico, homem e mulher, então ele já nasce separado de Deus. Romanos 3, 23 deixa bem claro isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então todos estão separados. Então todo homem que nasce no mundo, ele é da descendência de Adão. E Adão então é o pai de uma nação, de um povo que está separado de Deus. Por mais que queira buscar a Deus, de diversas formas, e a gente vê isso na humanidade, as pessoas querendo buscar a Deus, uma forma de se achegar a Deus, e usam a religião, usam vários métodos para se achegar a Deus, tentar alcançar o favor de Deus, mas nós sabemos que tudo isso é inútil. Até a palavra religião significa religar, mas a religião não religa ninguém a Deus. O que nos religa a Deus, na verdade, é o próprio Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse, em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não for por mim. Então não é pela religião, não é pelas boas obras, que nós podemos ter comunhão com Deus, ser religados a Deus, mas é por Jesus Cristo. Então nós falamos desse velho homem. Qual é a consequência do velho homem? A consequência do velho homem, nós nascemos mortos, por causa do pecado, nós estamos sob a ira de Deus, nós estamos seguindo o caminho do mundo, nós somos inimigos de Deus, inimigos da cruz, e nós temos como pai, quando nós nascemos da descendência de Adão, nós temos como pai o diabo. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando os fariseus estavam ali, querendo se vangloriar que eles eram filhos de Abraão, Jesus Cristo os exortou dizendo, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês estavam crendo em mim, estavam me recebendo. Mas vocês não estão fazendo isso. Pelo contrário, vocês estão me rejeitando. Vocês estão me desprezando. E com essa atitude de vocês, então vocês estão demonstrando de quem realmente vocês são filhos. E ali Jesus fala, vocês têm por pai o diabo, porque o diabo é o pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Então, quem nasce dessa descendência de Adão, ele tem como pai espiritual o diabo, porque foi o diabo que levou, ele tentou a Eva e levou ao pecado, a separação de Deus. E por isso que ele foi tentar Jesus ali, quando Jesus estava lá no deserto, oferecendo a Jesus todos os prazeres deste mundo, as riquezas, toda a autoridade. Ele diz, olha, eu vou te dar tudo se você me adorar. Mas graças a Deus que Jesus resistiu ali às tentações, resistiu ao diabo pela palavra de Deus, e depois na morte, então Jesus venceu ali o poder da morte, que é o poder do pecado, que é a morte. O aguilhão do pecado é a morte. E quando Jesus ressuscitou, então ele venceu ali a morte. A morte física e a morte também espiritual. Por isso que a palavra de Deus vai dizer lá em João 5, ver esse texto agora, eu quero ler, fala dessa vida eterna que nós temos, que agora a morte não tem mais poder sobre nós. João 5, 24, diz assim, na verdade vos digo que
quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, por que nós podemos ter certeza da vida eterna? Porque Jesus é que disse que quem ouve a sua palavra e crê em Deus e crê nele, então tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Né? Então, foi isso que Jesus fez quando Jesus ali se ofereceu na cruz, né, em nosso lugar, para pagar o preço pelos nossos pecados. Então ali ele nos atraiu naquela cruz para que ali pudéssemos morrer juntamente com Cristo. Ele atraiu, né, essa natureza pecadora, né, juntamente com ele, os nossos pecados, e ali ele morreu. E nossa natureza foi morta ali com ele. Mas Jesus não permaneceu morto, Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, então nós temos essa esperança. Assim como fomos sepultados juntamente com Jesus na sua morte, né, seu sepultamento, assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos juntamente com Ele. E agora temos a vida eterna. Então passamos a ser um novo homem, não mais segundo Adão, não mais separado de Deus, não mais escravos do pecado, não tendo mais o diabo como nosso pai, mas agora tendo o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador de nossas vidas, e aquele que enviou Deus o Pai, como também o nosso Pai. É por isso que João, né, ao escrever ali o seu Evangelho, João capítulo 1, versículo, vamos ler lá também, só para nós estarmos firmando bem isso, essa nossa filiação, não é o pastor Paulo que diz, mas é a Bíblia que diz, né, que quem crê em Jesus, versículo 11, diz assim, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, quando nós cremos na nossa inclusão ali com Cristo na cruz, a sua morte, a nossa mortificação com Ele, então nós ali morremos e aí somos, né, libertos do império das trevas. Né? Satanás governava a nossa vida, era Senhor, nos escravizava. Então, quando nós cremos em Jesus, então em Jesus nós somos libertos desse império das trevas e somos transportados agora para o reino do Filho do seu amor. Passamos então a ser filhos de Deus, por Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Né? Então, por isso Paulo vai dizer aqui, que agora que nós nascemos de novo, somos um novo homem, né? 2 Coríntios capítulo 5, 17 diz, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nós falamos isso semana passada, né, que todo homem sem Cristo está vivendo como esse velho homem, separado de Deus, escravo do pecado, tendo Satanás como Senhor da sua vida. Mas quando a gente crê em Jesus Cristo, então Deus é que faz isso. Então Deus nos tira. Ninguém tem essa capacidade de se libertar sozinho. Tem que ser liberto por alguém que é mais forte. Então Cristo fez isso. Ele venceu a morte, venceu o diabo. Então, e a Bíblia diz que Deus o colocou nos lugares celestiais, deu a Ele todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Então Cristo veio e nos tirou do império das trevas. E agora nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então agora nós somos, né, filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus, nós temos o Espírito Santo, nós somos agora embaixadores com Cristo, aqui diante do mundo, somos propriedade exclusiva de Deus, somos sacerdócio real, nação santa, né? 1 Pedro vai dizer isso, capítulo 2, 9, nós somos esse povo
adquirido por Deus, para ser então uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas de Deus, para que então o nome dele seja glorificado e as pessoas possam crer nele. Então, hoje eu quero estar vendo com os irmãos quais são as características do novo homem. A gente viu aqui nesse texto que nós lemos, quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, no capítulo 4, ele começa com essa exortação, versículo 17, dizendo assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios. Como que os gentios andam? Na vaidade dos sentidos, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles. Por causa do quê? Dureza de coração. Regeneração, Deus faz isso. Ele fala que ele vem e pela palavra do Senhor, o Espírito Santo então quebranta o nosso coração, tira o coração de pedra e nos dá um novo coração. Por isso que ele fala aqui, aquele que não tem Deus, então ele tem o coração endurecido, a dureza de coração. Ele fala, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Então, nós éramos assim, nós vivíamos dessa forma, mas a partir do momento que nós cremos em Jesus, recebemos o Espírito Santo, então temos um novo coração. Nossa mente também é renovada pela palavra de Deus cada dia. Por isso ele vai dizer no versículo 20, agora que vocês aprenderam em Cristo Jesus, então agora que vocês possam viver, se vocês foram ensinados em Cristo Jesus, em toda a verdade, então agora vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do velho homem, porque, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. E aí ele vai, ali do versículo 25 em diante, ele vai então aqui tratar sobre algumas práticas que nós tínhamos quando nós vivíamos como velho homem. Então ele vai falar sobre algumas práticas que nós tínhamos e que nós, agora, nesse novo homem, renovado aqui pelo Espírito Santo de Deus, nosso sentido, então nós não devemos mais praticar, não devemos mais estar vivendo dessa forma. Por isso que ele vai dizer ali, do versículo 26 em diante, ele vai lá, irai-vos, mas não pequeis, não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira, ou seja, tudo aquilo que acontecer na sua vida, com relacionamento, seja com a esposa, seja com os filhos, seja com alguém da família, seja com alguém próximo, nós devemos deixar o sol se pôr sobre esse sentimento, talvez seja de ira, de contenda, de discórdia. Nós não devemos deixar que isso passe para o outro dia, porque isso vai trazer sofrimento para a nossa alma, vai estar trazendo raiz de amargura, isso não faz bem. Então ele fala, não irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava, não furte mais. Quando ele fala, irmãos, aqui o versículo 26, ele é junto com o 27. Quando alguém faz alguma coisa para você, que te magoa, que te ofende, que te entristece, nós temos que colocar em prática aquilo que Jesus mesmo nos ensinou. Que Jesus nos ensinou, através da sua vida, que nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, se Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores, nos perdoou, então nós devemos também perdoar os nossos irmãos, perdoar aqueles que nos ofendem, sem que eles mudem de atitude. Nós não temos que exigir que eles mudem para que nós estejamos perdoando. E é por isso que ele diz,
Se alguém, né, te levou a ter um sentimento que não é um bom sentimento, então não deixe o sol se pôr. Você pode até ficar irado, mas não pequem. Você fala, irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Porque quando que a gente peca? Quando a gente não perdoa. Quando a gente fala mal. Quando a gente fala para os outros aquilo que alguém fez para nós, que nos ofendeu e nos magoou, nós estamos pecando. Quando eu não quero perdoar, quando eu guardo raiz de amargura no meu coração, eu estou pecando. E ele disse quando ele diz, não deis lugar ao diabo. Então, quando você não perdoa, quando você não age de acordo com a palavra de Deus, você vai estar dando uma brecha para que o diabo que está ao redor possa vir e encontrar um lugar no nosso coração e ali estar colocando mais, alguma coisa a mais no seu coração para te afastar daquela pessoa. Por isso ele diz, olha, irai-vos não pequeis. Mas se pecar, então resolva antes do sol se pôr. Porque se você não resolver, você vai dar lugar ao diabo. Infelizmente, irmãos, no meio das famílias, das nossas famílias, tem muitos problemas, muitas coisas mal resolvidas que têm causado muitas coisas assim, doenças, muitas tristezas, muitas desavenças, coisas mal resolvidas. Que a pessoa não tem a humildade de perdoar ou de conversar, de procurar a pessoa para poder resolver. E aí o inimigo vem e vai colocando, né, ali as suas estacas ali, as cercas para tentar nos separar das pessoas que nós amamos. Né? E aí ele fala, olha, então, se você pecar, então resolva, não dê, para que você não dê lugar ao diabo, porque o diabo, ele só vai ter liberdade na minha vida e na sua vida, irmãos, se houver pecado não confessado. Pecado não confessado é pecado não perdoado. Quando Tiago escreve a sua carta, e ali no capítulo, se não me engano, capítulo 5, ele vai orientar, eu quero até ler esse texto. Tiago, capítulo 5. É um texto que depois de muitos anos Deus revelou para mim, abriu meus olhos com relação a esse aspecto aqui, que muitas vezes a gente fica orando pelas pessoas, às vezes doenças, às vezes problemas espirituais, problemas emocionais, e a pessoa não melhora, a pessoa não sara, não tem mudança, e às vezes a gente não entende o porquê. E olha aqui que a palavra de Deus nos orienta aqui. Versículo 14. Deixa eu só tomar uma água aqui. Tiago 5,14. Diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E olha o que ele diz agora. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E aí ele complementa: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muitos em seus efeitos. Então são dois aspectos aqui. Orar uns pelos outros. Se houver cometido pecado, vai ser perdoado. Mas ele diz que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros.
confessai as vossas culpas uns aos outros e então oreis. Uns pelos outros, então vocês serão sarados. Então, o primeiro aspecto aqui é: enquanto eu estiver em pecado, e eu não confessar esse pecado a Deus, às vezes, tem vários pecados, formas de nós pecarmos, né? Podemos pecar contra Deus, podemos pecar um contra o outro, e Ele está dizendo aqui, que quando nós pecarmos, nós devemos confessar um ao outro. Porque se nós não confessarmos, irmãos, os nossos pecados uns aos outros, a Bíblia, é aqui o texto que diz, não vai haver cura. Porque o pecado nos afasta de Deus. O que Isaías escreveu, né? Sobre Deus disse através do profeta Isaías, se eu não me engano, no capítulo 59. Diz, olha, meus ouvidos não estão fechados, nem minhas mãos encolhidas, para que eu não possa vos abençoar. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E vossos pecados impedem que Ele vos abençoe. E é por isso que Tiago está dizendo aqui, quando tiver alguém doente, nós devemos ir lá e orar por ele. Mas também deve haver uma disposição no coração daquele que está doente, de examinar se aquela doença, às vezes pode ser fruto de pecado, coisas mal resolvidas, coisas que não foram tratadas, perdoadas. Por isso diz, confessai, e aí orai, e aí vai sarar. Interessante que daí o segundo aspecto aqui é a oração feita por um justo. Quem é justo? Jesus Cristo é o justo. Então, a oração feita por um justo. Como que nós podemos ser justo? Estando em Cristo Jesus. Cristo estando vivendo em nós, nós estamos cada dia crendo que Ele nos atraiu na cruz, Ele perdoou os nossos pecados que nós havíamos cometido, que nós cometemos e que nós vamos cometer ainda. Então nós precisamos estar no justo, e para nós estarmos no justo, nós temos que cada dia estar reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo os nossos pecados, e estarmos nos dobrando diante dEle, pedindo perdão, para que Ele então possa nos sarar. Possa nos sarar. Então, essa questão do perdão. Então, nós que nascemos de novo, somos filhos de Deus, então nós precisamos aprender a viver essa vida de perdão. Jesus disse, olha, aquele que não perdoar aquele que te ofender, também não vai receber o perdão do vosso Pai. Fala, perdoai aquele que vos ofendeu, assim como o vosso Pai perdoou os vossos pecados. Agora, se você não perdoar, você também não vai receber o perdão. Então, a primeira característica desse novo homem, que agora é criado em Cristo Jesus, ele tem esse coração igual ao de Cristo. Ele vai seguir Jesus e vai imitar Jesus nessa disposição de perdoar. O problema do perdão é que muitas vezes para a gente perdoar, a gente quer que a pessoa mude. A gente quer que a pessoa tenha um novo comportamento. Porque se eu perdoar e ela vier novamente fazer aquilo comigo, ele diz, olha, perdoei uma vez, mas agora eu vou te perdoar, mas você fica para lá e eu fico para cá. Não dá mais para andar junto. A gente se acha melhor do que o outro. E aí a gente quer tirar do nosso convívio aquelas pessoas que às vezes estão tendo essa fraqueza.
E a gente não vê base bíblica para isso. Porque se Jesus veio para buscar e salvar os perdidos, buscar e salvar os pecadores, então nós temos que ser, no mundo também, pessoas que têm essa mesma disposição no coração, de buscar e salvar pecadores. Buscar e salvar pecadores. Por isso que ele vai dizer aqui, ó, você pode até irar, mas não peque. Não peque. Não dê lugar à carne. Não dê lugar para que a ira se manifeste na sua vida, para que você não esteja pecando contra Deus. Então, a primeira característica desse novo homem, ele tem esse coração quebrantado. Ele reconhece que ele também, assim como o seu irmão, o seu próximo, ele é um novo homem, mas ele é sujeito às mesmas fraquezas. Ele não é perfeito. E por isso, quando alguém peca contra ele, ele perdoa. Porque ele sabe que ele também necessita todos os dias estar diante de Deus para pedir perdão também pelos seus pecados. Então, por isso que Jesus vai exortar ali a igreja. Se vocês não perdoarem aqueles que vos ofenderam, vosso Pai Celestial também não os perdoará. Amém? Então, a primeira característica desse novo homem aqui, criado em Cristo Jesus, é ter esse coração perdoador. Um coração perdoador, um coração que não acumula ira, não acumula contenda, não acumula discórdia, não acumula ressentimentos maus contra o próximo. Porque se isso estiver no nosso coração, irmãos, Deus não está conosco. Segunda característica, irmãos, que sobre do novo homem, esse novo homem criado aqui em Cristo Jesus, está aqui no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 1 e versículo 2. Efésios 5, 1 e 2. Diz assim: versículo 32 do capítulo 4, ele termina dizendo assim, ó: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também vos perdoa em Cristo. Então aqui está a primeira característica do novo homem. Como que ele vive? Ele é benigno, ele é misericordioso e ele é perdoador. E aí o capítulo 5 ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, qual é a segunda característica do novo homem, criado em Cristo Jesus? Paulo fala, vocês têm que imitar a Deus. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Por que ele diz aqui imitadores de Deus como filhos amados? Porque a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 4 que Deus é amor. E aquele que não ama não está em Deus. Não conhece a Deus. Por isso que aqui Paulo, quando ele está tratando aqui desse novo homem, ele diz, olha, o novo homem, ele imita Deus. Não é à toa que Jesus Cristo, quando fala aos seus discípulos, lá em João capítulo 13, versículos 34 e 35, pode abrir esse texto. João 13, versículos 34 e 35.
Jesus vai dizer aqui do novo mandamento, que ele estava dando aqui aos seus discípulos. Diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. É interessante que aqui em Efésios é a mesma palavra. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como Cristo também vos amou e se entregou por nós em oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. E aí o versículo 35 aqui de João 13, fala: e nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo nos amou. E como Cristo nos amou? Como que Cristo nos amou? Oferecendo a sua vida como sacrifício suave, cheiro suave diante de Deus. É assim que nós devemos amar, irmãos. Esse é o amor que nós, como filhos de Deus, devemos estar pedindo a cada dia, para que Deus derrame nos nossos corações. Não esse amor carnal, esse amor interesseiro, esse amor egoísta, que ama por algum interesse, ele é motivado, ele ama se amar, ele ama se receber. Mas aqui a Bíblia diz que nós, como filhos amados, devemos amar como Cristo nos amou. Então, a principal característica, por isso que Jesus vai dizer aqui no versículo 35, nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Você marido, você mulher, você filho, você que trabalha secularmente. O que Deus espera é que através da minha vida, da sua vida, a sua esposa, seu esposo, seu filho, seu amigo de trabalho, o seu vizinho, seu pai, a sua mãe, eles conheçam Cristo, eles conheçam a Deus através do amor que você tem para com eles. O amor, irmãos, é a principal característica do novo homem. Esse novo homem corporativo. Porque nós precisamos entender que quando Deus nos colocou em Cristo Jesus, Ele nos colocou no corpo dele. Nós fazemos parte da igreja, a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça. E se Cristo é o cabeça, e Cristo amou o mundo de tal maneira que que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, e Cristo nos amou, oferecendo a sua vida por nós, assim a Bíblia diz que nós agora, que temos Jesus como o Senhor da nossa vida, o cabeça, nós devemos amar o nosso próximo, devemos amar as pessoas que estão ao nosso redor, da mesma forma que Cristo amou. Então, um amor desinteressado, é um amor altruísta, é um amor que quer agradar a Deus, é um amor que vem de Deus, é o amor ágape. É o amor ágape que vem de Deus, invade o nosso coração e então nos leva a viver uma vida também de amor ao nosso próximo, de amor àqueles que nos ofendem, àqueles que nos magoam, àqueles que nos maltratam. Como precisamos ser revestidos, irmãos, desse amor. Esse amor é a principal característica do novo homem. Você pode pregar da melhor forma, você pode realizar sinais e prodígios, você pode, a Bíblia lá em 1 Coríntios diz, você pode até dar todos os seus bens para ajudar os pobres, você pode oferecer o seu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, se não tiver amor, nada disso vai se aproveitar. O problema da igreja nos nossos tempos, irmãos, nossos
falar no nosso tempo, né? É porque é uma igreja que tem muitas vezes muito conhecimento da palavra. Tem muito conhecimento de Deus, da vontade de Deus. Mas no dia a dia, nos relacionamentos, não vivem esse amor de Deus. Não vivem esse amor de Deus. Não colocam em prática. Não deixam o Espírito Santo controlar a sua vida. Mas endurece o coração. Não se entregam a Deus totalmente. São cheios de reservas. Só querem amar aqueles que fazem bem, aqueles que agradam. Mas não é esse amor, esse não é o amor de Deus. Esse é um amor carnal. Mas a Bíblia diz aqui que nós devemos ser imitadores de Deus e andar em amor. Não é que nós devemos amar de vez em quando. Não. O amor é meu estilo de vida. Amar é a prioridade da minha vida. Amar é aquilo que me move. Tudo que eu faço para Deus ou para as pessoas é porque eu amo a Deus e é porque também eu sou movido por esse amor de Deus para aquela pessoa. Por isso eu perdoo, por isso eu suporto, por isso eu estendo as minhas mãos, por isso eu ajudo financeiramente, por isso eu suporto nas fraquezas, por isso eu oro, por isso eu visito. Porque é o amor de Deus que está movendo a minha vida. Tudo que nós fizermos, irmãos, tem que ser movido por esse amor. Eu subi nesse púlpito somente para pregar a palavra de Deus, se não for movido por o amor de Deus. Mas eu estou sendo, é Paulo que diz, como um sino que só faz barulho. Se você subir aqui para tocar qualquer instrumento, né, louvar o Senhor aqui com a sua voz, mas se não for movido pelo amor de Deus, pelas almas, pelo corpo, pela igreja, é somente como um sino que faz barulho. Então, andai em amor, estilo de vida. Como é triste ver destruição de famílias, destruição de casamento, destruição de igrejas, divisão nas igrejas, porque ninguém quer amar. Todo mundo quer ter razão. Ninguém quer amar como Cristo amou. Eu vou te amar, mas se arrepende aí, muda aí. Vem, faz do meu jeito aqui, que daí a gente fica bem. Isso não é o amor de Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, na Filipenses capítulo 2, que mesmo sendo Deus, não teve a usurpação de ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. E na forma de homem, foi até a cruz. Sofreu a morte de cruz. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando alguém nos magoar, quando alguém nos entristecer, quando alguém estiver querendo prevalecer contra nós, ame. Fala, Senhor, derrama amor no meu coração para com essa pessoa, Pai. Eu quero ser imitador do Senhor. Eu quero ser teu filho, eu não quero ser filho do diabo. É o diabo que vem para matar, roubar e destruir. Às vezes a gente está destruindo a nossa família, está destruindo o relacionamento, está destruindo a igreja. E não está percebendo, irmãos, que isso é obra do diabo. É obra do diabo. Porque quando nós somos movidos pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus nos leva a ter esse amor que tudo sofre, que tudo crê, que não procura seu próprio interesse. Esse amor que não se porta inconvenientemente. Esse é o amor de Deus. É assim que nós devemos andar. Nós que nascemos de novo, somos filhos de Deus.
Por isso que ele diz, sede imitadores de Deus como filhos amados. Amados por Deus. Como filhos amados. E andai em amor como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Cristo se entregou a si mesmo por nós. Precisamos entregar a nossa vida, irmãos, para morrer cada dia ali juntamente com Cristo, para que a vida dele se manifeste. Quando a vida dele se manifesta, então há perdão. Há a manifestação desse amor que constrange os corações, que restaura os relacionamentos, que aproxima os maiores inimigos. Esse é o amor de Cristo. Por isso aqui a exortação é: andai nesse amor. É o andar. Não fala praticai o amor. É andar. É todos os dias. É em todo momento. O amor, irmãos, é a manifestação de Deus ao mundo e deve ser expresso, através da igreja. Segundo aspecto, o terceiro aspecto aqui desse novo homem, criado em Cristo Jesus, ele tem também uma consciência de corpo. Irmãos, se nós não compreendermos que quando Cristo nos salvou, Ele não nos salvou somente para que abençoar o pastor Paulo individualmente. Ele me salvou, Ele te salvou e a Bíblia diz que Ele nos colocou no seu corpo, que é a igreja. Para que agora na igreja e através da igreja, Deus derrame e manifeste as suas bênçãos, manifeste o seu poder, para que agora, nessa coletividade, como corpo, nós possamos estar ajudando, estimulando, perdoando, suportando um ao outro. Precisamos entender que quando somos convertidos, recebemos o Espírito Santo e somos incluídos nesse corpo. Então precisamos ter uma consciência corporativa. É por isso que quando Paulo escreve sobre lá o corpo de Cristo, ele diz, olha, a mão não pode dizer para o pé, não preciso de ti. A boca não pode dizer para os olhos, não preciso de ti. Porque ela não tem essa autonomia, esse poder. Porque ela somente foi colocada ali como um membro, mas Cristo é o cabeça, e Cristo colocou cada um de nós no corpo, para que agora nós, unidos como igreja, nós possamos estar ajudando, estimulando, animando um ao outro, colocando em prática esse amor, para que esse amor possa estar também fortalecendo, ajudando a igreja, para que a igreja possa crescer e através da igreja, a igreja possa estar alcançando o mundo. Então precisamos ter a consciência dessa nossa inclusão no corpo e todos nós temos uma interdependência de Cristo. Cristo é o cabeça. Eu disse aqui domingo passado, que Deus não deseja, Cristo não deseja dar, dom ao pastor Paulo, para que ele possa crescer e os irmãos não cresçam juntamente com ele, não. O dom que Deus dá ao corpo, à igreja, Ele dá para a edificação do corpo. Então, todos nós, como membros do corpo, somos dependentes do cabeça que é Cristo. Não podemos querer viver uma vida sozinho, uma vida isolada do corpo. Porque se nós formos isolados do corpo, irmãos, nós não fazemos mais parte do corpo. E quando Cristo voltar, Ele vai buscar a igreja, o corpo de Cristo. E, infelizmente, tem muitos cristãos que querem viver a vida cristã, reconhecem até que nasceu de novo, mas não querem viver nessa comunhão com o corpo. Não querem viver nessa interdependência um do outro.
Fica um querendo ser melhor ou maior do que o outro. Na igreja, no corpo, não tem nenhum membro maior ou menor, melhor ou inferior. Porque todos nós fazemos parte do corpo e temos no corpo o nosso valor que foi dado por Deus. Deus colocou cada um de nós e deu a cada um de nós uma importância dentro do corpo. Então nós não podemos querer viver uma vida cristã que não seja fora do corpo. E é por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer, olha, não abandoneis a congregação, como é costume de alguns. Então, Deus deseja que nós possamos ter essa consciência que quando nós somos salvos, nós somos colocados no corpo. E agora é através do corpo que Deus vai estar trabalhando com cada um de nós. Trabalhando no nosso caráter, trabalhando nos nossos defeitos, trabalhando quando nós erramos, quando nós pecamos. É o corpo que Deus vai usar para estar corrigindo, redarguindo, instruindo, para que o homem de Deus seja perfeito. É o texto lá de 2 Timóteo 3, 16, 17. A Escritura é o poder de Deus para ensinar, corrigir, redarguir, instruir o homem de Deus, para que ele seja perfeitamente instruído e apto para realizar toda boa obra. Então, irmãos, é no corpo que nós vamos crescer. É no corpo que nós vamos amadurecer. Então temos que ter essa consciência. Se você foi salvo, se você nasceu de novo, você precisa estar inserido no corpo de Cristo, que é a igreja, para servir, para ser útil, para ser usado por Deus, para que toda a igreja possa crescer e atingir maturidade. Amém? Olha o que ele diz aqui no capítulo 4, versículos 11 a 16. Capítulo 4 de Efésios. Fala, e ele mesmo deu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, olha aqui, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Naquele que é cabeça, Cristo. Do qual, vamos ler o 16 também, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Se você é um novo homem, você faz parte do corpo de Cristo e Deus tem, sim, uma função, Deus tem um ministério para você dentro desse corpo, que é servir o corpo para que o corpo possa crescer, todos possam crescer juntos e chegar à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Então, a característica desse novo homem, ele tem essa consciência. Ele foi salvo, sim, mas ele foi salvo para viver no corpo, para servir ao corpo, para ser usado por Deus para a edificação. Por isso ele fala, com o auxílio de todas as juntas, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte.
Deus conta comigo, Deus conta com você. Deus quer que você se coloque à disposição dEle, para que Ele possa te usar. Muitas vezes nós queremos viver a vida cristã, vindo para o culto, ouvindo a palavra e voltando para casa. Nós não nos importamos uns com os outros, o que a igreja está acontecendo na igreja, o que a igreja está fazendo. Os irmãos sabem que todo domingo, das 18 horas, 18h30 até as 7h15, a igreja está orando? Você sabe disso? Tanto os homens como as mulheres, foi convocado aqui. A igreja está orando, mas quando a gente vem para a oração, a gente vê que tem sim alguns irmãos que estão orando. Mas muitos, a maioria não estão. Ah, mas eu oro lá na minha casa. Tudo bem. Mas você não está tendo consciência de corpo, porque a igreja está aqui orando. Vocês lembram da história de Davi? Quando ele cometeu o pecado? E o texto diz lá, é bem claro, sendo o tempo de os reis irem para a guerra, Davi estava fazendo o quê? Deitado no palácio. Então levantou e começou a passear. Era tempo dos reis irem para a guerra. Mas Davi não foi. Tanto que quando ele manda matar ali o Urias, ele fala, como? E ele fala, olha, trouxe ele de lá e mandou ele, olha, volta lá para sua casa, vai lá deitar com a sua esposa. Ele falou, como? Como que eu posso, sabendo que o povo de Deus, sabendo que o Espírito de Deus está lá com o povo, guerreando em guerra, como que eu posso voltar para a minha casa, estar ali, deitado com a minha esposa, enquanto o povo de Deus está lá guerreando contra os inimigos? Tinha consciência de corpo, diferente de Davi. Davi se acomodou, olha, eu já tive muitas vitórias, né? Deus já me deu muitas vitórias, agora eu vou descansar. Já fiz muito. E se acomodou, e quando ele se acomodou, foi a oportunidade do inimigo vir e colocar diante dele uma tentação, e Davi então caiu naquela tentação. Nós precisamos ter consciência de corpo. O que a igreja está, nós temos que estar atento, o que a igreja está fazendo? Por onde a igreja está caminhando? Porque muitas vezes a igreja está caminhando para a esquerda e você está caminhando para a direita. Porque não quer se misturar, não quer estar junto, não quer estar se submetendo, não quer se colocar à disposição. Então, por isso que essa característica do novo homem, ele tem consciência de que ele faz parte do corpo de Cristo. E que foi Deus que colocou ele ali. E ele não pode sair dali. Porque se ele sair dali, ele está saindo da graça de Deus. Para querer viver pela sua força, pela sua sabedoria, e ele vai cair, ele vai tropeçar. Então, irmãos, precisamos nos colocar à disposição do Senhor, que é a última característica aqui do novo homem de Deus. Então, o novo homem de Deus, ele tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ele ama, ele perdoa, ele quer viver em comunhão no corpo, e não só viver em comunhão, mas ele se coloca à disposição. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu vou ler para nós estarmos encerrando com esse texto. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Disposição. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Você faz parte do corpo de Cristo. Você tem que dizer, Senhor, eis-me aqui. Me usa, Senhor. Usa-me a mim. Que eu seja um instrumento, Senhor, nas tuas mãos. Para amar os pecadores. Para manifestar a sua glória. Manifestar o seu amor, o seu perdão. Para ser luz do mundo. Para ser sal da terra. Senhor, eis-me aqui. Como Isaías diz, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Eis-me aqui. Usa-me, Senhor. Tem um cântico que nós cantamos aqui, né? Usa-me, Senhor. Limpa-me, purifica-me, santifica-me, capacita-me e usa-me. E usa-me, Senhor. Irmãos, Deus tem nos capacitado, Deus tem revelado a palavra de Deus para nós. Mas se nós não nos colocarmos à disposição do Senhor, nós vamos estar vivendo uma vida infrutífera. E aí cabe a nós aquela exortação de Jesus, lá no capítulo 15 de João. Todo aquele ramo que está em mim e não produz fruto, Ele corta. Ele corta. Todo ramo que está em mim e não produz fruto, será cortado. Mas aquele que produz fruto, diz que Ele poda. Ele poda, é diferente. Não tira da videira. Ele é podado, mas continua na videira, para que possa produzir mais frutos. Mas aquele que está na videira e não produz fruto, é tirado da videira. Temos que tomar cuidado, irmãos. Se nós estamos na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, então é necessário que o fruto do Espírito, que o amor de Deus, o perdão de Deus, seja cada dia manifesto nas nossas vidas. Porque Deus é amor e nós devemos também amar como Deus nos amou. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Paizinho, mais uma vez, Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito, Senhor. Tu conheces nosso coração, conhece o íntimo de cada um de nós, ó Pai. E Tu, ó Deus, envia a Tua palavra, que é, ó Deus, o poder de Deus para a salvação. Tu envia a Tua palavra, Senhor, para ensinar, corrigir e redarguir. E instruir, ó Deus, o homem de Deus, para que ele seja perfeitamente habilitado pelo Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, mais uma vez nessa noite, venha estar nos habilitando, venha estar nos capacitando, para que possamos, ó Deus, estar vivendo, Senhor, na videira verdadeira, produzindo os frutos dignos do arrependimento, Senhor. Frutos que glorificam o Teu nome. Frutos, ó Deus, que manifestam, Senhor, em todos os lugares, que nós somos Teus filhos, através do amor, através do perdão, através da bondade, através da misericórdia. Ó Senhor, prevaleça, Senhor, nos nossos corações. E tudo aquilo que houver em nós ainda, Senhor, do velho homem, que cada dia, Senhor, seja mortificado, juntamente com Cristo ali na cruz, para que a vida dele, Senhor, seja manifesta em nosso viver todos os dias. Essa é a nossa oração, ó Pai. Agradecidos pelo operado, Senhor, em cada coração aqui, a começar em mim. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Teu Espírito Santo esteja sobre toda a sua igreja, hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém.